Bem, olá meus amigos de Volta Redonda, Barra Mansa e região. Estamos aqui mais uma vez no podcast Mauro Campos. E aproveitando já para agradecer o nosso podcast preferido, que é o nosso acolhedor, o nosso anfitrião do nosso podcast, Hugo e Priscilíssima. E principalmente agradecer a vocês que nos assistem, que nos apoiam e que têm acompanhado essa luta nossa em pró de uma Volta Redonda melhor, de uma Barra Mansa melhor, da nossa região, nosso estado e nosso país. Afinal das contas, quem pode mudar esse país somos nós, que estamos no município onde vivemos, onde trabalhamos e onde tem que ser plantada raiz forte para um país forte no futuro. E temos que começar ontem. E quem ainda não começou, comece hoje. Estamos aqui hoje com o Rafael, com a Patrícia e com o Samuel. São 3 pessoas ligadas a uma área muito sensível da sociedade e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, desconhecidas do grande público. O intuito desse nosso podcast, que você já conhece, que é natural, um bate-papo descontraído, é chamar atenção para o que acontece com essas parcelas da sociedade e, principalmente, alertar a quem ainda não descobriu que provavelmente tenha um caso na família, poder detectar e o quanto antes começar a tratar. Porque tem várias formas de tratamento, métodos e sistema, e que normalmente a sociedade desconhece. Eu vou começar aqui pela minha direita, porque pela esquerda não poderia, com o Samuel, para que ele possa, como pai de autista, rapidamente se apresentar e, logo em seguida, nós começamos a passar para os próximos convidados, a Patrícia, depois o Rafael, e aí o nosso bate-bola começa aqui livremente, descontraído, de forma animada, apesar da seriedade do assunto, mas que, para que a gente assimile, tem que ser da forma mais descontraída possível. Samuel, obrigado pela sua presença. Por nada, meu amigo. Um abraço a você, um abraço ao pessoal que está nos assistindo. E é um assunto muito sensível, né? A todos nós, a questão do autismo. Eu sou pai de um garoto, 13 anos, autista, e a princípio foi diagnosticado como Asperger, hoje já não tem mais essa denominação, é um grau leve, o grau dele, mas eu me sensibilizo com a Associação dos Autistas de Barra Mansa, que passa por uma dificuldade muito grande. A dificuldade deles é uma dificuldade assim, estrutural, uma dificuldade de relacionamento com as pessoas que sofrem isso na periferia, né, que é onde tudo acontece, e isso me sensibilizou, né, já vivendo o problema, buscando essas informações na associação, me sensibilizou e eu vi que tem pessoas que sofrem, né, com essa questão, e passou a ser uma bandeira minha também, essa questão de olhar e de cobrar, principalmente, do poder público, a questão desse olhar mais carinhoso, mais honesto, mais transparente, quanto às famílias e os autistas também. Pô, muito bacana a sua posição. E você falando aí, me veio aqui uma reflexão. Em geral, as autoridades, e eu não quero nominar e nem dizer quais são, nem se é Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, ou o que é que seja, elas perdem a oportunidade de se aproximar dessas associações, claro, e tê-las do seu lado como orientadoras, como o diálogo possa construir e criar políticas verdadeiras. Isso não custa dinheiro, isso custa, às vezes, um apoio mínimo e até, muitas vezes, de empolgação, porque se a associação começa a trazer resultados, com interação com o poder público, eles passam a participar daquele problema e até facilita para o poder público. Até com conhecimento. E muitas vezes o setor público só fica pedindo. Não é assim. Eu acho que é uma luta nossa, é a mudança dos paradigmas. Verdade. Da velha política para um novo horizonte que existe. Né? É aproveitar as forças vivas que estão na sociedade
a favor da cidade e não a favor ou contra o governo. Corroborando com o que você está falando, sem me estender aqui, mas é importante que a gente fale, eu sempre digo que é o pessoal do terceiro setor. Isso. O político, ele vem... por exemplo, eu vejo que a eleição mais importante é a eleição de vereador. Por quê? É a base, né? E eu vejo o político, por exemplo, ele desconhecendo o que o terceiro setor faz e que é importante. Se você tirar o terceiro setor da sociedade, não há governo que se mantenha em pé. Com certeza. Não é isso? Patrícia é professora, tem uma grande experiência. Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada. E que você possa aí fazer a sua apresentação e dar essa aula que você começou já me dando um pouquinho antes aqui. São 22 anos, né, de magistério atuando. Eu passei com 18 anos no concurso. Quando eu entrei, não se falava em autismo, que a gente ouvia falar era o síndrome de Down, as deficiências intelectuais, algumas leves, algumas mais, né, com outras comorbidades atreladas. Mas quem acolhia essas pessoas eram, no caso, a PAI, né? Essas pessoas não eram acolhidas dentro do ensino regular. Aos poucos, eles foram chegando à sala de aula e não existia um manual que regulava, apenas tinha as CIDs, né, que determinavam, geralmente, como eu disse, síndrome de Down e deficiências intelectuais. Nós não éramos, praticamente, a gente não tinha preparo nenhum. E eu não me sentia preparada para lidar com aqueles seres humanos. Eu comecei a ficar extremamente incomodada com aquela situação e comecei a me dedicar, né? Eu era professora de Ciências e Biologia no Estado e também depois passei a atuar na rede municipal. E eu comecei, principalmente na base da educação, eu comecei a receber muitos casos, muitíssimos casos. E eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa pela educação. Né, eu brinco com o meu amigo Rafael que meu trabalho é um grãozinho de areia, apesar de tudo. E eu comecei a me especializar e buscar fonte de conhecimento para atender os meus alunos, a princípio, dentro das redes, dentro da sala de aula. E foi assim que eu iniciei meus estudos para buscar entender o que era o autismo, né? Como eu poderia ajudar e atuar principalmente na alfabetização. Aí meu primeiro curso foi em psicomotricidade, aí depois eu fui para psicopedagogia com ênfase em alfabetização para essas crianças que tinham essa dificuldade extrema, né, em alfabetizar, porque o autismo geralmente ele não vem sozinho, né, ele vem atrelado a outras comorbidades, principalmente a deficiência intelectual, que é bem severa, né? E os pais demandavam da gente que as crianças tinham que aprender, né, a se desenvolver. Também era uma demanda da rede que eles precisavam aprender, se desenvolver. E eu comecei a me inteirar dos assuntos e gostaria de saber mais e poder ajudar mais. E foi assim que eu fui entrar nesse mundo. A gente brinca, né, que é um mundo azul, que é um mundo à parte, o mundo da tipicidade, e querer saber mais e mais e mais, e contemplar e ajudar mais e mais esses pais, e ajudar mais e mais esses alunos que chegavam cada vez mais na minha sala. Hoje, a realidade que eu tenho é de 2 a 3 casos de atipicidade dentro das minhas salas de aula. Tanto no ensino regular, de 1º ao 5º ano, de 6º ao 9º ano, que eu também atuo como professora de Ciências e Biologia também na rede. E eu vejo que essa é uma crescente, né? E tem vários estudos genéticos que apontam, principalmente no nosso país, né, que é de subbase, que essa vai ser uma realidade ainda mais crescente. Então, se faz necessário o trabalho de conscientização, porque foi criado pela ONU, né, o dia 2, que é tão importante, mas não deve ser falado somente no mês de abril, mas deve ser falado o ano inteiro, para que a gente faça um debate
de mudança de conscientização da sociedade sobre esse problema que pode acarretar qualquer uma família de nós, porque cerca de 81% é herdado dos nossos pais, 18% é chamado do nada, é uma mutação gênica dentro da nossa formação que não tem nada a ver com os pais, 0,4% a 1,4% é um fator genético preponderante, que eles são das pesquisas mais recentes. Então, isso quer dizer que em torno de 1 a 3 crianças vão nascer com autismo. É uma coisa muito grande. É um fato muito grande. É um fator, né, que eu venho trazer uma estatística para vocês que a gente precisa estar refletindo na sociedade. E eu acredito muito, né, eu venho falando com o Rafael para que ele repasse para as sociedades, né, para que eu sempre repasso no consultório para os meus pais, por a gente ter essa dificuldade financeira de tratamentos, porque os tratamentos são caríssimos, da gente tornar as nossas famílias, né, também, além de cuidadores, tornar as nossas famílias terapeutas, né? Aí eu indico para ele direto alguns cursos que são, né, gratuitos, para que ele possa se preparar. Aí eu falo, olha, vou te indicar tal curso que eu soube e tal, quer dizer, eu fiz o curso de excelência, para que essas famílias também possam estar contribuindo nas terapias, né? Algumas, claro, que precisam de profissionais mesmo, mas algumas terapias, principalmente de convivência e interação social, os pais podem se tornar altamente capazes de contribuir, né? E muito bom. Eu acho que é isso, basicamente. E aí eu estou aqui eu ia fazer um comentário como eu fiz com o Samuel, mas certo. Eu fiz várias coisas, mas vou fazer depois. Claro, fica à vontade. Vou passar aqui para o nosso amigo Rafael. O Rafael também tem filho autista, né? Vive esse problema na família. Teve recentemente chegou de ter que chegar a um ponto de quase perder a cabeça de desespero, como também já tive com um outro caso também de um pai desesperado que me procurou. E é interessante você contar essa sua peregrinação e essa luta, principalmente por já ter que chegar ao ponto que você chegou, de ir para as redes sociais e colocar, e que foi bom, de uma forma ou de outra, você pode ter certeza, primeiro que você projetou fortemente o assunto. Eu recebi, sem brincadeira, uns 20 ou 30 ou mais cópias do seu vídeo, dizendo, olha, Mauro, entendeu? Eu acho que está até engraçado agora, fazendo só um parênteses antes de você falar, é que as pessoas agora criaram a mania de procura o Mauro. Qualquer problema na cidade, procura o Mauro. Até já está virando um meme, procura o Mauro. Mas é muito bacana isso, e eu queria que você expusesse aí, se apresentasse de forma natural e também um pouco desse seu drama aí. Sim, Mauro, primeiramente te agradecer por dar voz para gente que é pai atípico, pai de autista, nosso amigo Apati, que me ajuda muito, né? Uma pessoa que está sempre me orientando e me acalmando. Perdi a cabeça porque cheguei na sala de aula do meu filho já vinha de uma transferência. A Apati sabe que as crianças autistas, quando você quebra a rotina dela, muda tudo. Eles se desorganizam. Meu filho, além de mudar de escola, ele mudou de ciclo, de amigos, de professores. Ele já vinha de uma escola com mediadora, que é lei federal e lei municipal. E não é respeitado pelo poder público, infelizmente. Cheguei na escola, me deparei com meu filho no fundo da sala de aula, com mais 21 amiguinhos, sozinho, sem ninguém. Aquilo ali, eu me descontrolei, fiquei muito preocupado, falei com a professora dele, falei, a senhora não vai dar conta, não tem como, estou sendo sincero, porque por mais que o nível do Enzo seja o suporte 1, tranquilo, mas tem momentos que ele precisa de uma atenção, um banheiro, alguma coisa. E por isso eu fiz aquele vídeo, estou respondendo, vou responder. É um absurdo. Né? Foi processado. Estou sendo processado por ameaça. Foram rápido em me intimar, mas não foram rápido em resolver o nosso problema.
Várias escolas estão sem professores, sem mediadores, salários baixíssimos, sem valorização, sem preparo, sem nada. Salas de aula sem ventilador, um calor imenso, que isso também descompensa o autismo. Tudo. São vários Eles fatores. Sensoriais demais. São muito sensoriais. Para a gente, um barulho, um foguete é uma coisa. Para eles já são 10 vezes mais um calor. Então, assim, estou muito contente de você estar dando esse espaço, estar dando voz para o autismo. Porque, infelizmente, na nossa cidade, a gente não vê isso. A gente vê um negócio ali que não é verdade, tentam mostrar uma coisa que não é a realidade. A realidade de um pai atípico é totalmente diferente aqui em Volta Redonda. O Brasil todo está abraçando a causa, o mundo todo, e aqui não. Aqui eles estão tentando prender um pai de um autista que está lutando, buscando o melhor para o seu filho. Né? Teve caso já do meu filho morder a monitora dele. Uma vez a Paty, ele voltou de férias, quebrou a rotina dele. Ela falou, calma, para o carro, se acalma, conversa, aconteceu isso, isso, isso. Então a gente entende esse lado, a gente entende essa rotina toda, mas o direito básico deles não está tendo. Não tem um atendimento, não tem um tratamento ABA, não tem nada que é de obrigação. Né? Tem a lei federal que, quando o município ele não te dá esse atendimento, ele tem que mandar seu filho para outro lugar. E é mais ou menos isso. Esse foi um dos motivos que eu fiz aquele vídeo, que eu fiquei indignado, revoltado, porque não é só eu que sofro com isso. A gente sente na pele a realidade, a verdade, né, do que é o autismo. O autismo não é para pobre, o autismo é caro. Me desculpa, mas essa é a realidade. E assim, eu procuro estudar, procuro me desenvolver, procuro inserir meu filho na sociedade, estar participando, interagindo mais, porque incluir, é inclusão, né? E o autismo se resume numa palavra, amor. Eu acho que a Patrícia comentou, e eu sei como, quando eu te procurei com esse intuito, que eu comecei a ver, que eu conhecia a Juliana Castro, que é minha amiga, e depois comecei a conhecer, parece que de lá para cá, eu tenho conhecido um monte de gente, um monte de pessoas com essa questão. Aí eu resolvi te procurar também, porque eu falei, deixa eu ouvir, porque o seu caso é despertador. E você vê como é que Deus faz as coisas muito certas. Parece que há uma convergência. Uma convergência, o universo, né? O né? universo conspirando do bem. Exatamente. Isso é importante. E aí eu queria fazer algumas observações do que a Paty falou. Primeiro, dar os parabéns ao pessoal da PAI, em especial hoje, representada pelo Mário Vitor, que fazem um trabalho maravilhoso e tem todo o seu... Esteve aqui conosco, antes desse assunto autismo vir a gente, eu convidei aqui tanto o Mário Vitor da PAI como a Maíra do Instituto Cuidar, que cuida de várias instituições, patrocina de várias instituições. E eu quero inserir a Maíra também nesse projeto conosco, porque ela tem um certo poder financeiro, que o patrocinador, um dos maiores patrocinadores, que pode ajudar, mas ela vai vir no próximo podcast, quando eu vou trazer a Juliana. E de antemão eu talvez convide um de vocês, aí vamos discutir mais tecnicamente a parte não só das aflições, mas aí das soluções. Porque não adianta só a gente ficar falando os problemas e os sofrimentos se não tiver a busca pelas soluções, né? E eu até aproveito aqui para esclarecer aos nossos ouvintes aqui, porque as pessoas agora eu vou falar um pouquinho, aqui não é um podcast político, mas eu vou falar um pouquinho da questão. As pessoas às vezes comentam comigo, mas Mauro, você está criticando, Mauro, você só está mostrando as coisas, Mauro, você só está batendo, porque isso faz parte de um diagnóstico. Você não resolve um problema se você não diagnosticar o problema. Você só vai achar soluções se você for fundo no problema. Precisa haver uma Não adianta eu, antes de começar a fazer o diagnóstico e procurar entender as aflições, as dores, sair dizendo que eu vou fazer isso, aquilo, solução. Isso é o que o velho político, que os políticos fazem. Alguém diz para ele, fala sobre isso, fala isso, aí vai lá e fala. E o público acredita. Nós não. Nós temos um programa que você falou que chama
Agora, o Novo quer te ouvir. Antes era o outro partido que eles me tiraram. Me tiraram o partido. Mas não me abateram. O Novo quer te ouvir. Nós vamos para o bairro, botamos uma tenda e ficamos lá ouvindo as críticas, as sugestões, o que o cara quer. Isso daí... Para fazer um plano de governo. E é importante pelo seguinte... quando eu falei a questão de vereador, da base... não sou candidato, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato, mas o problema ele está na base. O problema das nossas gestões políticas hoje é que elas não reconhecem isso. Se você, por exemplo, não adianta a gente falar sobre o autismo se a gente não falar da dificuldade da Dona Maria, do seu José, que está lá, sabe? Por quê? Porque não tem condições de diagnosticar. Você tem o programa de saúde de família da maioria dos municípios, nós temos quase 5.300 municípios no país, a grande maioria não está preparada para isso, porque o autismo não é um médico que chega para o pai, para a mãe e diz assim, seu filho é autista, precisa de uma equipe multidisciplinar. Como que vai pagar isso? Justamente. E a maioria, a grande maioria dos nossos prefeitos, dos gestores dos nossos municípios, não tem pessoas, o que é mais grave, não tem pessoas técnicas na Secretaria de Saúde, habilitadas, deságua no professor que não tem. Parabéns para você, sabe? Você foi se especializar, ninguém se especializou, você foi em busca da especialização. Eu estou ouvindo ela falar, parece que eu estou em outro mundo, porque isso não ocorre, isso não parte do poder público, né? E deveria partir. Então a gente tem crianças sofrendo, professores sofrendo, e a minha preocupação, cuidadores exonerando. Isso, e a minha preocupação básica é que tem crianças apanhando porque não foram diagnosticadas ainda com o nome, com a pecha de pirracenta, a pecha de bagunceira. Isso é muito grave. Eu vou continuar então dizendo exatamente isso. Se os médicos de família, se os postos de saúde, se a medicina de família, que eu não sei como é que chama agora, tem um programa médico de família, é aquele negócio do Lula lá dos cubanos. Como que tem? Esse médico é médico de família, é médico de família. Programa de saúde de família. Programa de saúde de família. Se eles estão preparados para diagnosticar isso. Não estão. Não estão. Volta. Dizer, quando eu digo de diagnóstico, e que eu comecei a falar, por isso que às vezes a gente tem que terminar o raciocínio, era exatamente para chegar nisso. Se os médicos estão preparados, ou os assistentes de família estão preparados para, pelo menos, pescar se há aquela possibilidade. Porque não adianta você vir falar de tratamento se você não souber. Você diz que tem cadastrado 700. Mas isso pode ser 5 mil. Muito mais. Isso pode ser 10 mil. Isso pode ser 1.000. Então, como você vai fazer um projeto de real, não o fictício, como sem vocês saber a disseram. sua demanda. Se você não sabe a demanda, então você tem que criticar, você tem que chamar atenção, você tem que fazer o que nós estamos fazendo para que essas pessoas procurem o auxílio da associação. Mas a associação podia ser melhor. Podia. Toda associação podia ser melhor. Mas para ser melhor, tem que ter participação, tem que ter apoio, tem que ter compreensão. Alguém vai falar bobagem, alguém não vai fazer uma coisa, alguém não vai fazer outra. Mas a gente precisa ter associação, a gente precisa ter grupos, a gente tem que ter um canal político para fazer isso. Sociedade organizada, né? Quer dizer, por que a gente precisa fazer isso? E outra coisa que essa questão do precoce, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você deu vários percentuais. Existe algum estudo que ele detecta que o autismo venha de uma crise psicológica, de uma crise de família, de alguma coisa dessa natureza? Por que eu estou te perguntando? Porque eu já tive conhecimento de um caso em que a pessoa tinha o autismo, caiu quase ao nível baixo, e num problema de família grave, o autismo voltou de novo. Eles ciclam, né, nos níveis. Isso, exatamente. Digamos, a criança recebeu o diagnóstico precoce. Vem lá desde a primeira infância, nível de suporte 1, digamos, né, igual o filho dele. Isso. Teve a perda identificado cedo. Teve identificado muito cedo. Teve a perda de um ente muito querido, muito próximo, digamos, o seu cuidador principal.
ele pode vir a desenvolver, passar de nível de suporte 1 para nível de suporte 3. Porque ele pode ter no meio do caminho ele pode decair numa depressão profunda, como nós, qualquer um de nós. E aí ele perde as funções básicas de socialização, ele deixa de falar, ele deixa de querer interagir, ele deixa de querer comer, ele passa a desenvolver uma questão gástrica, ele pode vir a passar de um suporte 1 para suporte 2 ou 3, ou do 2 voltar para o 1, passar com as terapias, melhorar, ter um progresso significativo, ir para o 1. Oscilar, né? Oscilar. Uma oscilação. Vai depender muito das questões. Igual, por exemplo, no caso, né, do nosso menino, né, Rafa? Numa quebra de rotina, porque eles precisam muito de rotina, ele poderia estar em nível de suporte 1, oscilar para 2 ou ir para 3, né, por conta de um trauma estrutural, né, que venha a sofrer, eles podem acontecer isso sim. Então, eu acho que essa questão que eu estou colocando aqui, de ter o sistema de família, aqueles que visitam as casas e na escola, até as próprias escolas. Por isso é tão necessária a terapia ocupacional, né? Você vê que as escolas teriam que ter, no meu ver, agora começando a interagir, agora meio só para perguntar, para ver se isso procede. Sei lá, nós temos quantas escolas aqui no município? 100 e poucas, 200 e poucas escolas? Não, são mais. São mais? 300 e tal, não deve ter mais que Joinville, que tem 600. 300 escolas. Você poderia ter uma equipe que 2, 3 dias por semana ou por ano fosse nas escolas e fizesse uma varredura. Então, mas igual, por exemplo, às vezes a gente libera relatórios antecipadamente aos laudos para agilizar o processo e nós, professores, não somos vistos como especialistas. Entendi. Isso muito me entristece. Nós passamos... Não tem esse treinamento. 6, 7 anos dentro de uma faculdade, fazemos sei lá quantas pós-graduações para especializar, para ajudar as nossas crianças, e mesmo assim os pais não nos veem como especialistas. Mas olha só, entendi. Entendeu? Essa questão Pra dentro ajudar, do que entendeu? você está falando, nós temos, por exemplo, é importante olhar a sociedade, nós somos uma comunidade. Se governa para quem? Você se governa para a grande maioria humilde. E dentro de um bairro, você tem uma estrutura, posto de saúde, você tem posto de saúde e você tem escola. Tem que haver uma integração da psicóloga com o posto de saúde, o que hoje, quando há em passos de cágado, né? Uma coisa bem lenta. Muito bem lenta. E a psicóloga identifica... Quer ver um exemplo simples? Né? Que a gente não pode deixar de falar? Neuropediatra. Vai procurar neuropediatra na rede pública. Você não tem. Acho que só tem no Hospital do Retiro. Não tem. Lá tem o programa Laço Azul. A Márcia enfiou isso lá e fez a fórceps. Aí enfiou e pronto. Mas a dificuldade de diagnóstico, porque temos várias etapas. A ressonância é um dos exames principais para isso. Primeiro é aquela ficha né, da unidade de saúde. Vem a avaliação. Para a gente preencher mais professores. Primeiro, eu geralmente antecipo um relatório. Aí depois costuma vir a ficha né, da unidade de saúde, que eu preencho. Geralmente ela é voltada para o TDAH. uma dificuldade enorme. TDAH, justamente. E a questão do TAH, ela é complexa também. Você sabe disso. Você, como professora, você sabe disso. Agora, a grande complexidade está na operacionalização. Esse que é o problema. Eu vou te corrigir, depois vou voltar, porque nós acabamos cortando o meu amigo aqui. Não é na operação, é na vontade política. Não, isso é... Se não houver vontade política, eu brinco que eu tenho 3 palavrinhas que para mim são mágicas. Esperança para decidir fazer, fé para persistir e diálogo para achar soluções e resolver. Sem essas 3, isso faz o quê? Vontade política. Se não tiver aquela disposição de enfrentar, não vai. Mas nós acabei te cortando. Voltando, como foi seu processo, né? O Enzo, com 5 anos eu fechei o diagnóstico dele, mas fizemos exame de sangue, ressonância, e os 2 últimos exames foi eletroencefalograma. E não está acontecendo isso. A rede pública é muito falha. Dinheiro tem,
Vivemos numa cidade riquíssima. Mas foi pelo SUS, amigo? Não. Fiz particular, eu pago um plano. O plano de saúde hoje do meu filho está em média de R$ 1.500. Eu estou, assim, urrando para pagar. Estou sendo procurado por várias mães, vários pais desesperados, amparados, porque não conseguem fechar o diagnóstico. As crianças não conseguem ficar sozinhas na sala de aula, porque sem a mediadora, sem a cuidadora, a monitora, a professora não dá conta. Então a gente está esbarrando nisso. O que tem de mães e pais me procurando, sofrendo, porque falta respeito do poder público em relação a isso. O poder público não respeita, não trata nossos filhos com respeito. E quem não respeita nossos filhos, Mauro, não merece nosso respeito. Eu penso dessa forma. Mas aí eu vou direto ao meu terceiro item. Nós temos que ter um diálogo. Nós temos que projetar, sermos otimistas, olharmos sim pelo retrovisor, porque essa é a nossa experiência. Mas focarmos na frente. Eu acho que nós temos que nos juntarmos com quem mais puder, para que a gente possa fazer essa rede, criar uma rede estruturada, estratégia para chegar ao diagnóstico. Para começar a melhorar paulatinamente, porque ninguém também vai fazer milagre de um dia para o outro resolver todos os problemas, porque vem arrastando esses problemas durante muitos anos. E eu tenho certeza que a partir do momento em que isso deixe de ser simplesmente um marketing normal, que a gente começa a fazer o que nós estamos fazendo, encarar com seriedade, mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para as pessoas que elas podem estar tendo dentro de casa um problemão sem conhecer o que é. Verdade. Você, por exemplo, meus filhos, eu tenho um filho que tinha TDAH. Descobriu com 5 anos no colégio particular. A minha filha, com 15 anos... Mas quem deu o primeiro indício? Foi quem? A escola, provavelmente, né? Tá vendo? Mas demorou. Mas não foi escola, não. No caso dele, não foi escola. E aí a escola, eu vou chegar onde você falou. E a minha filha, com 15 anos, foi descobrir que tinha... Eu esqueço o nome de matemática. Que é... Escalculia. Pô, como é que um colégio desse, particular, que custa uma fortuna... Não percebeu. E nem nós também. Por quê? Porque ela não tinha problema nenhum, a menina alegre, tudo. Depois descobriu que tinha descalculia. Aí depois descobriu que levou um atestado, aí eles resolveram tomar providência. Eu tenho um caso dessa minha amiga que estuda no outro colégio. Ela estava suando porque não tinha moderadora. Mas é a falta de diálogo desses tipos de conversa como nós mas eu estou só querendo mostrar como é grave. Se os colégios particulares que cobram uma fortuna... profissionais, tudo. Os colégios particulares que cobram uma fortuna não têm a estrutura. Não tem isso. Os 2 casos que eu sei estão verdadeiros. Um é a minha filha e o outro é o filho da minha amiga, dessa minha amiga. Que agora, esses dias, ele fez a prova, ela falou comigo, poxa, meu filho tirou 4,5 em 5 de matemática, e agora eles prepararam a prova para ele. Mas a gente não vê... também tem descalculia. Então, o que acontece? Esse problema, ele tem que ser estruturante. E você vê que Volta Redonda, eu não sabia disso, você vê que já nasce errado. Se o nome técnico no Brasil é mediadora, por que Volta Redonda é cuidadora, meu Deus? Parece que é para enganar mesmo. Infelizmente. Tem a lei federal... Se o nome é mediadora no federal... Tem então, a lei por que federal, que lei Volta Redonda municipal... é cuidadora? Popularizou, né? E não tem preparo. São pessoas... Pega uma pessoa, ela tá ali, ela vai cuidar de uma criança sem ter um preparo. Sem conhecer o autismo. As pessoas estão achando que o autismo é modinha. Não é modinha, não. Só quem sente na pele e na carne sabe como é que é. Qual a interferência da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, Patrícia? Você que foi da rede. Tem que Bom, eu, particularmente, o que eu vejo de interferência é quando chega o documento. Mas costuma chegar muito tardiamente. A gente... Enquanto educadora, vem pontuando a família muito antes. Eu, particularmente, Patrícia, eu consigo pontuar bem previamente aquela criança precisa de um apoio, uma intervenção da saúde. Mas você fez, Patrícia. Às vezes eu elaboro o laudo antes de chegar lá, antes da educação, da pediatra observar. Mas você é o caso que o Samuel falou.
que saiu, estudou, se formou, fez os seus cursos de aperfeiçoamento por sua conta. Agora, a minha preocupação não é com você. A minha preocupação são os que não tiveram a sua atitude, que deve ser a maioria, e que também não é culpa deles. Não. Eles deveriam ter sido Às vezes, reciclados e preparados pelo poder público. Às vezes as minhas colegas me falam assim, Paty, não desceu, por favor, vem dar uma olhada aqui na minha sala. Então, mas dá essa um questão apoio e tal. é estrutural. Não, Por quê? É estrutural. Nós temos um problema na educação. Nós já temos um problema na educação que não é uma educação de bom nível. Esse já é um exemplo. Não pelo educador, mas por Também. questões... Também pelo Nós educador. nem temos tempo. Aí, dentro desse problema na educação, De estudar, nós assim. temos que identificar quem tem TDAH, quem tem vem o a autismo, a questão Dislalia, descalculia. justamente. Então, o que falta no meu entendimento, primeiro é conhecimento técnico do gestor. Ele deixar quem tem conhecimento técnico lidar com aquilo. Né? Tem verbas federais. Por exemplo, o Fundeb, ele separa a verba. Ele separa a verba. E sobra, né? Vem Vai dinheiro, De dinheiro para o poder público para cuidar dessas situações, inclusive protegendo as associações. Você vê que a nossa mídia aqui em Volta Redonda, o vereador Raoni, que é um batalhador para essa educação, ele denunciou que foi usado 8% em vez de 25% da educação. Então, se a gente... Desculpa, eu não vou te cortar e não quero ser chato, nem dono da verdade. Se a gente for falar da educação, a gente vai perder o foco, porque aí o problema que é desse tamanho vai ficar desse tamanho. Mas ele está inserido, Mauro. Eu sei. Mas se nós brigarmos por tudo, nós não conseguimos nada. O ótimo é inimigo do bom. A minha posição é, eu tenho um projeto para a educação, ponto. Eu tenho que resolver o projeto da educação, depois tenho que resolver o problema do autismo, depois tenho que resolver o problema do TDAH, porque são problemas que são distintos. O problema do autismo, ele se insere na educação, mas ele não tem a ver com o assunto da educação. O assunto da educação, você tem que um projeto estruturante de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. E o autismo não pode esperar resolver o problema da educação. Porque senão não esse pode. É o problema do político. Então. Peraí, deixa eu só concluir. Esse é o problema da nossa política. O cara joga o problema grande para encobrir os pequenininhos. Como ele sabe que o grande não tem solução, ele fala, então deixa... Pô, não dá, é o problema da educação. Não. Nós estamos tratando aqui, no caso, na minha opinião, Patrícia, Samuel e Rafael. Não pode esperar. É um assunto, porque se eu falo o problema é da educação, morreu. Porque ninguém mais vai olhar para o autismo, porque o problema da educação é estruturante. Não, mas talvez eu tenha me expressado mal. Não é o problema da educação, é o problema na educação. Ele está inserido, por exemplo, você pega, por exemplo, eu estou falando de experiência em comunidade base, de periferia. Onde é que o autista estuda? A maioria deles lá. Onde é que ele está? Ele está inserido num processo, desculpa, mas falido. Isso. Quando ele é inserido num processo falido, ele vai dar de cara com a professora que não tem experiência. A unidade de saúde que não consegue diagnosticar. Que não consegue diagnosticar. Então, se o grande desafio, entendendo o que você está falando, é tentar tirar desse processo falido, que é falido, tirar desse processo para poder resolver. Agora, a gente não tem, infelizmente, o poder público, ele não se interessa em preparar os professores. Você vai ver eleição para professor. Eu vou te cortar, cara. Nós estamos aqui, me desculpa, para ser incentivadores e não para ser... Eu falei, deixa o retrovisor para trás. Eu não posso resolver um problema pensando... só atrás. O que é falido, você não tem mais solução. O que é uma empresa falida? Uma empresa quebrou, fechou as portas, não tem solução. Ninguém resolve o problema da empresa falida. Uma empresa numa recuperação financeira, você ainda pode. Em concordado, você ainda pode. Agora, uma empresa falida, você não pode. Então, nós não podemos tratar de nada falido. Porque senão você vai perder o pilar número 1 da minha filosofia, que é a esperança. Se eu quebro a esperança, eu acabou. Eu tenho que ter esperança de que, nós vamos resolver a educação, sim. Nós vamos resolver a questão do autismo. Mas nós temos que tratar aqui do autismo. Como a gente faz com que, numa política
semi-falida da educação e semi-falida da saúde, faça uma equipe multidisciplinar que estude o caso, que projete o caso, que estude, que planeje o caso e que, há algum tempo, implante. O problema nosso, da nossa sociedade e do brasileiro, é que vem aqui, se nós tivermos meia dúzia de ideias aqui, é amanhã implantar. Vai morrer. Nós precisamos de projetos perenes, bem estruturados. Ah, vai levar 10 anos? Não, vai levar 6 meses, 3 meses, 2 meses. Nós não podemos querer fazer um negócio o fulano tomou posse na prefeitura, no dia seguinte ele vai resolver. É iludir o povo. O povo tem que entender que as coisas têm que ter planejamento para não ficar igual a Rua 33, para ficar igual as nossas escolas, igual nós chegamos à falência. Eu concordo com tudo que você falou. Tudo. Você não falou uma letra errada. Eu só gostaria de que a gente focasse, para a gente juntar aqui um núcleo. Eu sei que nós somos um grão de areia, como ela diz, no meio dos que já estão aí, e nem eu quero ser protagonista de nada. Eu quero só ser o divulgador de um problema que é triste, porque, bem ou mal, eu vivi isso com a minha filha. 16 anos. 16, a minha linda, tem tudo na vida, tudo. Você até tudo. Ele que foi um diagnóstico na rede particular demorou 5 anos. Então, agora, exatamente. Então, como que na rede pública nós vamos resolver? A gente está esbarrando muito nisso aí, no diagnóstico. Exatamente. Tem que ser precoce. Se não fechar o diagnóstico, as crianças tem não que ser têm precoce. Tem que sair da maternidade já que, de repente, até com algum diagnóstico, um exame de sangue, deve ter alguma coisa. Tem caríssimo, que sair. né? É o genético. É porque a questão primeira, gente, é comportamental. A questão do autista primeiro, desculpa, sim, me corrija se eu estiver errado. A primeira questão é comportamental. Se você não tiver um olhar sensível, técnico, de quem está no entorno da criança, isso vai passar batido. Como vai ser o futuro deles? Eu penso muito nisso. Desculpa estar até insistindo nessa questão das comunidades. Nós estamos falando aqui de pessoas que, na grande maioria, são pessoas humildes. Pessoas que talvez nem busquem essas informações. Pessoas que talvez nem tenham acesso a essas informações. Por isso que o papel da escola é importante. Quando você fala da questão de você identificar, de você não ser ouvida... São os marcos, né? E de você não ser ouvida... aprendizagem. E quando você diz que não é ouvida, quando você faz o relatório, é ignorada, esse ato de ignorar, ele é proposital. Porque você está apresentando um problema. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Eu vou insistir no futuro. Aí o que acontece? Por que a rede pública, por exemplo, ou a cidade não pode ter uma política de no pré-natal já começar a educar a mãe e o pai a ter essa percepção? Marcos. Por que na caderneta de vacinação da criança, toda vez que a criança for ser vacinada, ela, antes de ser vacinada, ela tenha lá 5 minutos, 10 minutos de uma orientação para esses problemas. Não só poderia ser com a enfermeira. Então, é isso. O que, não isso que eu estou querendo dizer. Precisaria descer com a pediatra. A ideia é... Marcos da aprendizagem. O que vai ser não importa. Você tá o que entendendo? importa é a ideia. Olha o que eu imaginaria no meu mundo ideal, tá? Isso. Bem assim, bem fácil de fazer. Tá lá na caderneta. Mãezinha, vamos lá. Marcos da aprendizagem. Quando você chama, tá com 9 meses, você chama pelo nome, ele te atende? Olha com os olhinhos? Deixa eu só terminar. Deixa eu terminar a ideia que me surgiu bem aqui assim. Agora. A caderneta de vacinação poderia ser uma caderneta de vacinação com uma cartilha, um bookzinho. Vamos supor, primeira vacinação, 2 meses, 6 meses. Tudo antes do carimbo vem já uma cartilhazinha. Como se tornou o teste do pezinho. Aí depois... Um aninho já anda. Aí tem mais 3 folhinhas. Anda na pontinha aí depois dos pés. Então você conta a historinha, depois vacina. Conta a historinha. Depois... Então, quando ela for para vacinação, ela já pergunta para gente, o que vai ter? Isso é sonho? É sonho hoje, mas pode ser daqui a pouco implantado.
E não é uma Mas aí coisa você vai assim, ter. né? Aí você lembra quando eu falei de ter um projeto estruturante que pode demorar 6 meses, uma coisa, com data. Essa cartilha ela pode ser a nossa meta para daqui 3, 4 anos. Vai dar tempo de qualificar as pessoas, ter os postos de saúde certo para vacinar, onde cada um vai ter essa salinha ali. Você não faz curso de noiva? Você não faz um 3 pré-natal? meses, 2, um Por mês. que você não pode ter isso? Essa é a minha preocupação. O que nós vamos inovar? Óbvio que nós temos que ter o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele de alguma forma, ele é muito fácil de fazer. Porque todo mundo sabe a mesma coisa. A gente não pode falar o que todo mundo já sabe. Não adianta ter o A gente tem que diagnóstico. falar o que ninguém nunca falou. E criar Exatamente. a expectativa e julgar, como diz outro, uma isca, para que a pessoa fale assim, poxa, eu vi 4 pessoas falando sobre esse negócio, eu vou dar uma olhada. Engraçado, mas meu filho é assim, assado. Quem sabe? Tá. Aí ela vai procurar, porque já que o governo não vai até isso, a comunidade, tudo que eu falo aqui, Eu é só perceber. pensando na comunidade, porque a classe média alta ela faz particular, pô. E mesmo assim Quando ainda eu chamo a demora, né? atenção da escola particular, é porque nem essa está fazendo. E mesmo Agora, assim na hora que demora. a pública fizer, em um colégio, os outros colégios vão querer e a particular também vai começar a fazer. Porque ela vai falar, pô, até a pública tem. É esse que é o grande pulo do gato. É você semear a esperança. É você semear que essas coisas são possíveis sim. Que as mudanças de paradigmas, mudanças de estruturas, elas são possíveis. Desde que haja diálogo, desde que haja isso que nós estamos fazendo. Ele tem a opinião dele perfeita, ele tem a dele perfeita. Não existe certo ou errado, existem focos. E eu acho que essa possibilidade, a gente vai fazer. Ah, nunca fez. Eu faço. Eu estou cansado na minha vida, aí eu vou falar particularmente, de fazer coisas que ninguém fazia. E nego fala, você é maluco, Mauro? Eu vou lá, faço. Porque eu estudo, a gente calcula. Então, a gente ter pessoas como vocês, e principalmente você, a Juliana, que tem essa garra, igualzinho você, e mãe, fez isso tudo, rodou isso tudo, fala de astroquímica, astrofísica. Autodidata. Primeira vez que ela conversou comigo, eu fiquei doidinho. Falei, meu Deus do céu, cara, eu não entendo nada. Eu achei... Aí passou um tempo, eu encontrei com ela falou assim, nossa, você deve ter ficado puto comigo. Eu falei, não, só não entendi nada, mas adorei. Me ensina mais. Porque ela tinha essa ansiedade de falar. Mas essa que é a questão, é deixar com que as pessoas que estão dentro do processo, que entendem, falar. As associações, por exemplo, elas são ignoradas. Elas são ignoradas. O que não pode acontecer. E são mães, a presidente da Alisandra, por exemplo, que é mãe de uma criança autista, ela trabalha o dia todo, ainda cuida de um filho autista, não tem condições financeiras, entendeu? E, mesmo assim, ela cria tempo para ser presidente de uma associação e não é cobrar o poder público, não é brigar, é direcionar. É direcionar. Então, direcionar, justamente, outras pessoas agora, o grande problema, que ela passa, o grande problema que a gente vê é essa questão de você não ter resposta do outro lado. Você saber que há uma possibilidade, né? Tem tantas crianças que... Eu faço trabalho comunitário, eu fico com pena. Crianças que eu olho dentro das escolas e eu não sou médico, não sou psicólogo. Lá em casa, o psicólogo é minha esposa. Mas a gente vê, a gente não pode pegar o problema, porque você não vai poder dar destino. Você sabe que aquela criança tem algum problema, fora os outros problemas que a comunidade tem. Sociais. Né? Sociais. Né? Você, como pedagoga, como professora, você sabe disso. Então, é muito complexo. A gente precisa, o Mauro está coberto de razão, a gente precisa ter um olhar para o futuro, a gente precisa analisar a coisa dessa forma, como que a gente vai resolver. Tem, hoje, bancadas no Congresso propondo leis, propondo situações. Agora, é importante, tudo deságua no município. É importante saber, esse gestor do município, ele ser transparente, ele discutir com a sociedade, olha, eu estou recebendo X de valor, né?
É discutir, não é ter portais de transparência que a pessoa Ninguém leiga consegue não ler consegue contabilidade, entender. pô. A pessoa não Respeito, Mas a consegue preocupação entender. é com o futuro. Entendeu? Seu filho já está com 13 anos, o meu com 6. Essa semana, um filho de uma amiga, estou muito feliz, com uma rede de supermercados, abraçou ele, o primeiro emprego. Pode falar, o Royal. 17 Pode Royal, falar, Grupo claro. Royal, todo o O meu que é bom é respeito. pra falar, ué. Para que outros façam a mesma coisa. Essa Sim. semana eu fui O numa menino formatura. falou até em japonês com Ah, que legal. conversaram em japonês. Eu foi fui numa contratado. formatura de um aluno atípico Que legal. na faculdade rural. E isso me deixa muito feliz. Foi Só meu que aluno. para chegar a Foi esse seu ponto, aluno? Cara, olha o que mais tá falando. para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa de quê? Tô muito Terapias, orgulhosa. tratamentos. Entendeu? O Enzo faz ecoterapia, conseguir é R$600. A gente tem a Ilha São João, tem uma cidadezinha do trânsito, tem as baias ali que dá para pôr uma ecoterapia, tem uma escola que está no meio abandonada, faz um centro aba, transforma aquilo, se é só reformar, coloca todos os atendimentos ali, que são aba que a gente fala, é terapia ocupacional, fono, neuropediatra, põe tudo. Fisioterapia. Do outro lado a gente tem o quê? A piscina. Hidroginástica, faz lá natação, hidroginástica para essas crianças. Porque a criança ela não tem noção para atravessar uma rua, para andar. Então eu preparo muito isso, o Enzo. Olha o carro, cuida. Então a cidadezinha do trânsito é muito importante para isso. Você vê, a gente tem um local ali que não é aproveitado. Imagina, o pai e uma mãe gastar uma passagem só, no local só, ele fazer tudo ali. Essa ideia é maravilhosa. Só quem sente na pele mesmo. Só quem sente. Então, quer dizer, sabe. são coisas que são. A gente fica meio. É que nem eu perdi a cabeça, fiquei revoltado mesmo. Estou respondendo e vou responder. Estou amparado por lei federal, estava em estado de necessidade. Quando eu vi o meu filho naquele momento ali, daquela situação, todas as outras crianças interagindo, ele isolado, isso não é inclusão, Mauro. Isso é exclusão. Então tem que haver um pouco mais de consciência, respeito, amor por essa situação toda, porque nossos filhos é o nosso futuro, é a nossa salvação. E essa questão da cobrança, eu vejo da seguinte forma: a gente precisa mudar a nossa cultura, não é? A gente precisa mudar. Hoje, por exemplo, no escalonamento político, comecei falando da questão da eleição para vereador. Para mim, a eleição mais importante é a eleição para vereador, porque há uma subserviência dos vereadores em relação ao gestor da cidade. A cobrar, né? Então, se você tem, se o seu município tem 10, 15, 20, 30, 19, 10 vereadores, você tem essa quantidade, quase que na totalidade, de subservientes ao gestor da cidade, que na grande maioria se comporta como Deus. O gestor se comporta como se ele fosse dono de tudo e de todos. E não há prioridade. E não elenca prioridades no município. Essa que é a questão. Saúde, para mim, é prioridade. E não vai. Aí o que acontece com o vereador? O vereador ele é eleito para poder pedir para capinar, para limpar, para poder asfaltar a rua, para não sei o quê. Para passar na frente justamente. Então, e fica. E a gente, infelizmente, eu como comunicador, com 24 anos de profissão no meio do rádio, quando esse pessoal vai para o rádio, parece uma ode ao prefeito. Não é uma entrevista, é uma bajulação. Né? Até corrige o prefeito, quando o prefeito erra. Não, prefeito, peraí, você esqueceu isso, fala isso. Então, é importante enquanto sociedade, enquanto comunidade, todos entendermos que os problemas eles são interligados. Nós temos um problema sério com o autismo, temos um problema a ser encarado, né, com muita força, com pessoas iguais a você, iguais o pessoal da Associação da ASA em Barra Mansa, iguais a você que é pai, entendeu? Agora, um desafio eu faço. Mergulhe no universo das comunidades. A gente precisa mergulhar no universo das comunidades. Entendeu? Acho que o político ele tinha o dever. Ver a realidade, o prefeito, por exemplo, qualquer cidade, para não pontuar um ou outro, tem que viver a realidade da comunidade. É a dona Maria no barraquinho com o filho autista, que tem as mesmas necessidades que o seu
que o meu, de alimentação, de medicamento. O medicamento, tem um medicamento chamado Aristab, é caríssimo. As pessoas vão... Eu já comprei para pacientes que estavam 3 meses sem a prefeitura fornecer. E tem pais, mães que não recebem nem o LOAS, né? Justamente. E aí vem não conseguem aposentar seus filhos. E vem uma transferência, Mauro, de culpabilidade. Aqui, não, peraí, o governo federal não mandou. Aí você fica sem saber. É igual a questão de regulação na saúde. Olha, está na fila. O seu paciente está precisando do CTI, ele está na fila. Entendeu? Tudo está na fila. Então, o que a gente precisa entender é que esses problemas, o Mauro tem toda a razão quando ele fala que a gente tem que olhar para frente, que a gente tem que buscar soluções. Esses problemas, eles são interligados. Interligados. Você pega, por exemplo, numa escola, a diretora tem medo de falar com o prefeito, com o secretário de educação, porque ela foi indicada. Não, e se ela criticar, ela perde o emprego. Eu chego lá, diretora, você está filmando? Perde o cargo. Então, se a gente não mergulhar, o desafio que eu faço, inclusive para o senhor, seu Mauro Campos, o desafio que eu faço para os políticos é ir para o universo da comunidade. Vai sentir a realidade. E quem está falando aqui, olha, eu não tenho a menor pretensão de ser candidato político, a cargo nenhum. Mas vai viver a realidade da comunidade, vai viver o que acontece lá dentro. Aí você vai entender que não precisa de muito. Olha que contraponto. Você não precisa de muito. É fazer o que tem que ser feito. É integrar, fazer a integração. Já entendi, óbvio. Isso é claro. Agora, ontem, por exemplo, nós estávamos lá no Vila Rica. Volta Grande. Vila Rica eu tive na outra semana. Depois, no açude. Aí, quando nós saímos de lá, que nós estávamos no carro, o Hugo estava também. Nós saímos de lá os 3, estava eu, Itamar e o Marquinhos. Nós falamos, gente, que tarde. Como eles aqui estavam precisando de tão pouco para ser alegre. Rimos até estourar, brincamos até... Foi. Boa interação, cara. O Mauro é um grande empresário, o Itamar é um grande empresário, o Marquinhos é superintendente do Banco do Brasil. Sentamos lá, tomamos litrão, rimos até falar chega, comemos churrasquinho lá, que foi feito numa churrasqueirinha, matava uma delícia. Ficamos lá de 2 a quase 5 horas, só saí de lá porque eu tinha um outro aniversário para ir no São Geraldo. Fui no aniversário de São Geraldo, foi maravilhoso. Tinha um bingo, eu fiquei pau da vida que eu cheguei tarde pro bingo, entendeu? Não foi eu? Pô, aí daí a pouco já estava eu dividindo os cartões com a mulher, aí o cara no microfone, o mal jogando lá e tal. Cara, as pessoas, né, querem ser... Cara, e nós estávamos falando exatamente isso. E as tristezas também. Você, por exemplo, está falando, e eu concordo plenamente, cara. Pô, nós já tivemos 300, 400 funcionários e da construção civil, e a gente fazia lá o churrasco, tinha lá, a gente sabe muito, conhece um pouco. Os nossos colaboradores sabem, a gente que entende, que conversa, que trata todo mundo de igual para igual, sabe como é isso. E sabe como você falou, são tão poucas as coisas e tão básicas. Esses dias alguém falou comigo uma coisa... ontem eu estava lá na Rua de Compra, na Mauro Peixoto. Aí assisti o show da banda, a banda municipal. Cara, que coisa, cara, aquele pessoal tocando, aquela empolgação e tal. Aí depois aí vinha um conversar comigo, que são funcionários, muitos me conhecem, guarda municipais e tal. Aí eles falaram, poxa, a gente precisava disso, precisava daquilo. Cara, eu olhei a aflição deles, eu falei, gente, o que é isso para o município? Desespero total. Nada, podia estar pegando aquela banda, fazendo uma escolinha, trazendo novos alunos, interagindo, talvez até com autistas, com outras como coisas. Tem Barra Mansa hoje, cara, muito boa. Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando e falei, gente, eu lembrei, eu não sabia o que era. Eu bati a mão, pus a mão na cabeça e falei, cara, me deu vontade de falar, peraí, dá vontade de fazer. De tão simples que é, cara. O simples, bem feito, funciona. Gente também. Do céu, mas cara. você como empresário, por exemplo, hoje tem que ter nós precisamos. Que loucura. Nós precisamos chamar a atenção das empresas para a responsabilidade social,
das empresas. Desviou o assunto. Não. Nossa, vou chegar lá. Isso é a maior guarda-chuva para proteger político. Não. A empresa paga imposto. Não. Quando eu digo responsabilidade social, não é empresa entrar. Você está fazendo o quê como empresário? Você está colaborando. Não precisa colocar dinheiro. Quando eu falo responsabilidade social, não é empresa doar. A gente está cheio de empresa fazendo média aí e, na verdade, não faz nada. Então, a gente precisa chamar as empresas, pensar politicamente, e não é sugar da empresa mais do que ela é sugada na questão dos impostos. É com inteligência. As empresas, a sua empresa é próspera. Diálogo. O empresário, por exemplo, se ele sentar numa mesa com a expertise que ele tem do negócio dele, em 10 minutos ele orienta alguém. Né? Você tem a expertise do seu negócio. O seu negócio lida com o quê? Com números, né? Com demandas. Não dá para você falar assim, eu vou fazer determinado projeto imobiliário ali no cantinho ali. Não, você vai estudar. É isso que precisa no poder público. Você vê igual, por exemplo, eu tenho falado, as pessoas falam, o negócio da terceira idade, vai acabar as viagens. Óbvio que não vai, porque primeiro que é verba estadual ou federal. Mas quantas viagens da terceira idade podiam ser melhoradas com parceria com empresas? Claro. Que as empresas podiam entrar com alguma coisa a mais, com um brinde mais, alguma coisa assim, com uma palestra, Verdade. com uma... Cara... Melhoria de qualidade de vida. Melhoria de qualidade de vida. Não é simplesmente pegar o dinheiro, pagar um ônibus e um hotel, não. E não adianta Você também. tem coisas para fazer com a terceira idade, assim como com a juventude, que não é simplesmente fazer porque vai ter o voto. Você pode ter lazer. O que adianta a pessoa ter uma viagem por ano e nos outros, todos os fins de semana, pegar um os outros 50 e tantos fins de semana, não tem nada para fazer. Não tem um zoológico, não tem um lugar para recrear, não tem um lugar para fazer. Mas a terceira idade, quando precisa da saúde. E quando precisa da saúde? Não, e quando o filho dela e o neto dela tem que viajar para arrumar emprego fora de volta. A maioria da terceira idade... É uma viagem que, no fundo, se torna muito cara para o cidadão. Muito caro. Por isso que eu estou falando que tem que ter um engajamento. A responsabilidade social da empresa não é sugar, tirar dinheiro do empresário. Que na maioria das vezes é difícil e tem que ser difícil mesmo, porque ninguém pede árvore de dinheiro. Agora, é importante essa participação, essa conexão. Não adianta, por exemplo, você dar aí, montar um cenário, um pseudo-cenário maravilhoso, quando o idoso vai, viaja, passeia, aí quando ele volta, precisa de um leito no UTI, tem que entrar na regulação do Estado. Quando ele precisa de um exame caro, fica 30 dias, 20 dias no Hospital do Retiro, deitado num leito que podia estar sendo usado por outro, porque a fila do Estado. Gente, nós já estamos com 1h05 e nós tínhamos 45. Mas eu acho que eu estou com companhias tão boas e o papo foi tão bom que eu nem olhei o relógio direito. Entendendo? O Hugo já está quase ficando de cabeça para baixo lá. A Priscila já até desceu para buscar o almoço. Não, eu acho que ela desceu foi para pegar um cacetete para te puxar a gente daqui. Não, mas é um amor. Mas, gente, eu acho que a gente podia encerrar. Faz as suas considerações queria finais. Te agradecer de coração. Primeiro por ter me acolhido e me dado voz. A gente precisa de voz. O pai é típico, não só pai de autista, mas... Precisamos de mais respeito. Não, que nem questão de viagem, 6,6 milhões. Eu acho que não é o momento da gente usar um dinheiro desse. A gente já está em abril e tem escolas que estão sem professora. Eu sei. Tem crianças que estão sem estudar, você sabe disso. Tem crianças que estão sem mediadoras. Então, acho que a gente tem coisas mais importantes. O Hospital do Retiro, pediatria lá não está dando conta. Eu sei, a Márcia, coitada. Então, assim, devagarzinho eu acho ela. A Márcia é uma pessoa... Ela foi uma que me ligou, me procurou, coitada, mas quis conversar comigo, todo o meu respeito, porque, assim, o restante não, quis me prender. Vão prender o pai do autista e o maluco que ameaçou, mas só eu sei o que eu sinto na pele, que eu passo. E agradecer a Paty, tá vendo ela de novo aqui, conhecendo o nosso amigo aí, Samuel. A você, principalmente, por dar voz pra gente, para essas crianças, para as pessoas. É sobre isso. Obrigado. Obrigado a vocês. Samuel. Olha, bacana bater um papo fora do ambiente de rádio, né? É bacana, legal, gosto.
o rádio te deixa meio um pouco mais preso, né? Aquela coisa toda. Mas parabenizar você por essa iniciativa. A gente precisa tocar mais no assunto, né? A gente precisa entender mais a complexidade do que é o autismo. A gente precisa cobrar das nossas autoridades. O autista tem direitos que não são respeitados, principalmente no tocante a investimentos, né? E falar sobre esse assunto é sempre importante. Quando precisar, estamos às ordens. Obrigado. Muito obrigado, te agradeço. E da próxima vez, ver se a gente se aproxima da presidente da sua associação, mesmo sendo de Barra Mansa, mas com certeza terá contribuição. Trazê-la aqui, com certeza. Pati, já estou chamando de Pati. É normal, é tia Pati. Tia Pati. Falei, não, tia, eu não sei se eu vou falei que ia multiplicar ela, fazer umas 1000 tia Patis. Ele com expandir. Coisa vou da comprar cabeça dele. uma impressora 3D. Vamos expandir ela para essa rede pública toda de Volta Redonda. Interessante que ela fala que tem tanta experiência, nova, né? Não vou contar metade, nem vem. Já contou. Praticamente, O né? engenheiro já fiz a conta rapidinho. Isso aí é um anjo na minha vida, Tem 100 essa anos menina. já. E vou sair falando para todo mundo. Brincadeira. Eu sei, mas não vou falar. Também fiz o cálculo. Vamos lá. Estudei bastante, aí meio que me entreguei, né? Então é isso. Queria agradecer pela oportunidade, poder falar um pouquinho mais sobre o autismo e que a gente repense, não só nesse mês, né, de abril, sobre a conscientização, mas que a gente repense todos os dias, porque nossas crianças estão aí todos os dias nas nossas casas, todos os dias nas nossas escolas, que a gente possa buscar conhecimento todos os dias para atendê-los um pouquinho mais, com uma qualidade um pouquinho melhor, né? Que eu não seja só um grãozinho de areia sozinha, né? Que vai buscar um conhecimento para mudar a situação de vida deles, né? Porque eu me sinto muitas vezes sozinha, fazendo isso sozinha, me dedicando sozinha a esse universo, né? De buscar mais, para compreender mais e melhorar o meu trabalho para que a vida deles seja melhor. Muito bom, Patrícia. Você pode ter certeza que se você é um grãozinho, agora são 2. Vamos virar uma rocha. Então vamos multiplicar. Um diamante. Com muito trabalho, muito fogo, muita pressão. Vendo? O desejo assim do Rafael está começando, as partes estão se multiplicando. Multiplicar ela. É isso aí. Eu acho que a gente tem que começar até, de repente, Sim. daqui a um tempo, já criar uma associação igual tem em Barra Mansa. Né? Já fica essa ideia também. E agradecer a você, Samuel, por toda a sua experiência, esse apoio que a gente sempre teve lá com vocês na rádio. O Rafael também, que eu acho que esses exemplos é que fazem com que as pessoas detectem possíveis pacientes, né, ou autistas em casa. E você que deu uma aula para a gente, deu uma aula também de esperança, faz Sim. com que a gente possa ter ideias e projetos estruturantes. E com certeza eu vou te convidar, e como eles, de outras vezes. Eu quero ver se quando a Ju e a Ana viessem, você também pode vir. Claro, ela será tem um imenso prazer. Outras coisas. E também até com vocês, fazer depois uma reunião com ela. Sim. Até para mostrar. Eu, como disse, todos sabem, a primeira eu sou leigo, pessoa né? que eu te indiquei, que eu falei que eu queria era ela. Mas eu acho que é muito interessante. Mas eu também, por trás, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma equipe de estudiosos comigo. Então, acho que deveria ser feito uns 10 podcast, né? Vamos sim, o assunto é complexo, né? Sim, eu acho que sim. Eu tenho bastante coisa, assim, dados científicos mesmo, assim, entendeu? Porque são coisas bem importantes, igual eu falei, os marcos da aprendizagem, que é uma ideia, né, lá da caderneta. Essa ideia da Nossa, caderneta, é sensacional. A gente pode começar já. Então eu vou te desafiar, vamos começar a criar, a elaborar ela. Criar esses marcos da aprendizagem. Eu vou juntar minha ela trupe tem, lá. Ela tem vários projetos, ela tem muita coisa. Vamos fazer. Porque aí quando o trabalho nosso começar a dar fruto, começar a ser divulgado, as pessoas começam a ter esperança. Claro. Persistência eu já vi que não falta para você. Uhum. Muito menos para mim, nem para eles. E o diálogo, que é o que nós já começamos aqui a fazer. Claro. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Hugo. Esqueci de falar, porque a Priscilíssima não estava aí, que me siga nas redes sociais, mauro.campos.p. Não deixe de nos seguir, porque isso é o nosso canal que fortalece. Nós também agora temos um canal do WhatsApp, 24 993 175208.
e porque isso é que vai fazer com que o nosso trabalho, essa nossa divulgação cresça cada vez mais nas redes. E com certeza agradecer aqui ao melhor estúdio que é o podcast preferido, que é o meu predileto. Um abraço a todos.